parece uma questão que está terminada no Brasil. Quem entrar, por exemplo, na página de Furnas e olhar o organograma de Furnas, vai entender que a empresa brasileira, Furnas, a maior geradora da América Latina, não é mais uma empresa estatal. Simplesmente porque os seus ativos são todos majoritariamente privados e dos que ela é sócia, ela é sócia minoritária. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha, sendo sócia minoritária da maioria dos projetos, consiga ter alguma estratégia. Então, a meu ver, essa questão está vencida. Na realidade, a Furnas já é uma empresa privada, onde esses ativos, em uma conversa que nós tivemos em off, que agora vai deixar de ser off, o próprio Flávio Beccar admitiu que a Furnas absorvia custos administrativos e, portanto, esses projetos para a Furnas eram prejudiciais. Mas eu queria voltar, e eu gostei muito do que foi falado aqui sobre ir para a praia e sobre a gente sentar no divã. O grande perigo de deixar um engenheiro sem PowerPoint é que a gente acaba virando sociólogo, filósofo. Eu acho o seguinte, que a questão básica que a gente está discutindo aqui não é mais o setor elétrico. Eu tive agora, semana passada, 2 semanas atrás, no Congresso, onde, evidentemente, o governo não foi convidado, a Abrace foi convidada, a ANAS, outra associação de consumidores, a USP foi convidada, Pinguelli foi também, não, da COP, e eu fui. Fizemos uma palestra para um deputado, o deputado que tinha pedido a audiência pública. E eu fiquei muito impressionado com o que a Abrace contou. A questão do setor elétrico deixou de ser uma questão do Ministério de Minas e Energia. Nós estamos tratando da desindustrialização brasileira. Ele elencou várias indústrias que estão se mudando para o México. Estão desmontando as suas fábricas, isso aí trata-se de desemprego. Não se trata mais de tarifa alta, mas trata-se de desmontar um setor em função de um insumo que é primordial. Só para ser um pouco, não ser tão pessimista, eu vou ser o mais pessimista que sou eu. Eu acho que é ridículo o Brasil estar com um problema que nós estamos. Né? Então, nós estamos tratando de uma tecnologia do início do século passado, de uma descoberta científica do século XIX. É inacreditável que a gente não consiga fazer com que energias cinéticas, movimento, se transformem em energia elétrica e se transmita por um fio. Agora tem essa novidade das fotoelétricas, a única coisa que não é cinética. E a gente não consegue organizar isso. Se você pegar hoje e tentar explicar para qualquer consumidor, seja industrial, seja residencial, seja comercial, até para um comercializador, como é que funciona essa empresa, ninguém entende. O sistema brasileiro é tão complexo que parece física quântica. Física quântica é mais fácil do que o cálculo de quais são as garantias que o sistema dá. Excelente essa questão da garantia física. Se você for para fora do Brasil explicar que as usinas têm garantias físicas, todo mundo vai achar, bom, então é uma coisa física, é uma coisa que se chega lá com um multímetro médico. Não é. Também não é garantida. Por que não é garantida? Porque, na realidade, isso que o Arroz falou, nós estamos com um encargo chamado energia de reserva, que não tem garantia física, que entra porque já comecei a fazer uma garantia física por fora. O representante da Abrace disse, não adianta você fazer contrato, eu faço contrato, achando que eu vou ter esse custo de energia, eu não tenho, né? Eu vou ter que pagar tanta coisa por fora, que na realidade todo o meu planejamento vai para água abaixo. E aí eu trago essa questão, será que tudo isso que está acontecendo não é também um retrato de nós, como sociedade brasileira? Nós não somos muito complacentes. Eu queria citar algumas coisas, parece que eu quero remoer isso, mas eu duvido que um país mínimo de amor próprio aceite essas coisas só no setor elétrico. Não vou nem falar de saúde, segurança, nada disso. Por exemplo, o aumento tarifário de 95% até agora no residencial, 64% acima da inflação. Industrial cativo, pequena indústria, 134% acima da inflação. Mercado Livre nosso. O Mercado Livre tem variações de preços de 7.000%. 7.000%. Perguntem se existe algum mercado de qualquer coisa. Qualquer coisa.
talvez drogas, não sei bem drogas, que tenha variações de preço. Evidentemente, agora ele tem uma variação menor, porque agora eles descobriram que não podem ter aquele limite de 822 baixar para 308, mas mesmo assim, se você fizer a conta, você não tem. Você tem uma situação que é inacreditável. De 2009 a 2012, as nossas hidráulicas geraram um saldo de 150 terawatt-horas acima da sua garantia física. 150 terawatt-horas é mais ou menos um terço do que a gente consome no ano. É energia pra caramba. Esse saldo não serviu para nada, porque agora, com o déficit hídrico, no que é por volta de 64 terawatt-horas, a gente já está com uma conta de 30 bilhões. Pô, qual é o sistema que, quando gera saldo, é apropriado para o outro lado, e quando gera déficit, é apropriado para o outro lado? Quer dizer, quando tiver déficit, quem paga sou eu. Quando tiver saldo, ninguém sabe como. E aí é que eu tenho, eu acho que eu não tiro nem eu não tiro a responsabilidade nossa. Porque, Barroso, nós sempre soubemos que esse modelo frágil tinha esse problema. Se você pegar, e aí eu vou colocar uma coisa assim, bem técnica da garantia física. A garantia física não tem significância estatística. Se você fizer uma análise de estatística, garantia física, com base apenas no histórico, nós não teríamos nenhuma garantia de que aquele valor, 1.000 megawatts, vale aquilo. Pode ser 1.000 megawatts, ou 1.200, ou 800. E por que nós sabíamos disso? Que qualquer pessoa que pegue os estudos de planejamento que admitem que o sistema está em equilíbrio, ou seja, é perfeito isso, o custo marginal médio de operação tem que ser igual ao custo marginal de expansão. Por quê? Porque se eu estresso mais o sistema, o custo marginal de operação aumenta e, portanto, eu preciso de mais energia. Perfeito. Você pega isso aí, pega todos os sistemas que existem e analisa o custo marginal de operação e a distribuição dele. Todo mundo sabia que 70% dos valores estariam abaixo do custo marginal de média, do custo marginal de expansão, da média. É uma distribuição maluca. Uma distribuição que parece mais algo aonde só falta um surfista. Então, você tem 70% dos valores abaixo e os outros 30% acima. Evidentemente, se a média, esses 30% eles vão para o infinito, vão ao custo do déficit. Imagina você definir uma coisa chamada custo do déficit. Tem uma história para te contar, Paulo. No racionamento, eu entrei em contato com o pessoal da Hidro-Quebec, perguntei na época, tinha até um nome, o cara já se apresentou, cara, ele era o chefe da operação, chamava-se Gilles Coté, e ele me explicou que a Hidro-Quebec também tinha uma curva de custo-déficit, e eu fiquei impressionado com a diferença. O custo-déficit era o seguinte, era tudo lógico, assim, $50 no primeiro patamar, porque eles podiam comprar dos Estados Unidos, depois tinha $200 e poucos, e depois era $3.600 canadenses. Coloca isso hoje, mas nós temos, o nosso custo-déficit é 3.100. O patamar constante essa função que o ONS opera chega a 7.000. Sim, mas mesmo assim está barato. Quer dizer, ou seja, essa garantia física que nós falamos tem esse número mágico por trás, chamado custo-déficit, que não tem nenhuma credibilidade. Agora, isso tudo, vamos, é risco. Quando nós assumimos esse modelo, nós sabíamos que tudo isso podia acontecer. Lá em 2003, quando nós tivemos a primeira comissão dentro do Ministério, que era a presença do Leslie, da Maria Elvira, do Albert, gente que conhece o setor elétrico muito mais do que eu. Lá ficou bem claro o seguinte, olha, e se nós, ao invés, já que tem esse riscado, se nós, ao invés, partíssemos gradativamente para contratos de capacidade. Contratos de capacidade exigiriam alguém que diz assim, olha, eu preciso de tantos megawatts para garantir esse megawatt-hora. Aí não dá. Porque aí eu precisaria de um comprador majoritário. Qual foi a reação? Isso é estatização. Isso é uma doença nossa. Quer dizer que mesmo quando talvez, não estou dizendo que seja que fosse, mas talvez isso pudesse ser uma das soluções levada para ser discutida, isso não foi cortado imediatamente. Foi cortado imediatamente. Ninguém soube, nem o setor elétrico soube dessa contrapartida.
Inclusive, houve um debate com a presença da ministra e, evidentemente, o modelo que venceu foi o modelo que está vigente até hoje, e o modelo que perdeu, nunca ninguém soube o que aconteceu. Além dessas questões todas que eu estou levantando, eu não sei se vocês sabem, mas existe dentro de um armário um esqueleto enorme. Esses números que eu vou citar para vocês podem nem estar totalizados, você tem recurso insuficiente das bandeiras tarifárias, por volta de 6 bilhões. Indenizações de ativos de geração ainda não pagos, 10 bilhões. Indenização de ativos de transmissão existentes no ano 2000, 18 bilhões. Conta da CCC não pagas por conta da instituição da CDE. E medida do governo para reforçar a geração que não tem cobertura de tarifa pela ANEEL. Eu sei que, por exemplo, o Furnas já está fazendo isso, já tem uma provisão de recursos, porque não tem autorização. Ela fez investimento sem ter autorização nenhuma. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque, na realidade, não acabou o aumento tarifário. Nós vamos ter mais aumento tarifário, né? E isso volta a questão. Será que nós não estamos muito complacentes? Vou pegar minha cola aqui. A questão ambiental, eu concordo totalmente com o que é. Infelizmente, a gente tem tratado as hidroelétricas como fábrica de quilowatt-hora. A gente, inclusive, faz leilões botando hidroelétrica para concorrer com terras, através do ICB, através de vários mecanismos matemáticos. Hidroelétricas não são fábricas de quilowatt-hora no mundo inteiro. Deixou de ser. Então, na hora que você vai para uma região, inclusive eu fui num debate uma vez com o Miguel, e tinha lá o movimento dos ativos por barragens, eles colocaram. Quando a gente usa velha argumento, vocês são contra a hidrelétrica, então vocês são a favor das terras, vocês são a favor de sujar a atmosfera. Isso assim, vocês querem desenvolver uma região industrial na cidade com o recurso natural daqui? Não, vocês sujam os seus quintais. Por isso que eles não têm. E você não tem resposta para isso. Quer dizer, eu outra vez tenho que citar a Hidro-Quebec. Tem um exemplo na Hidro-Quebec, a usina de La Romaine, que está no norte do Canadá. A Hidro-Quebec foi lá sem projeto. Ela foi lá para conversar com os índios e com a comunidade, evidentemente com problemas sociais muito menores que o Brasil, e eles estão construindo uma usina. E agora os índios são os mais favoráveis à construção da usina, 1.500 megawatts. Essa crise revela muito sobre nós mesmos, não só como sociedade, mas como é que nasceu a nossa vida. Se você ver como é que nasceu a regulação americana, você vai ficar impressionado como é que não há a mínima condição de a gente ter o que os Estados Unidos teve. A regulação americana nasceu lá no século XIX, por conflitos entre agricultores, ferroviários e donos de armazém. Na realidade, foi regulação criada de baixo para cima. As agências reguladoras independentes surgiram de demandas estaduais. Só depois, muito tempo depois, é que o governo federal passou a criar intercomissões para que pudesse organizar as diversas agências reguladoras independentes que ocorreram. No caso brasileiro, eu acho que aí é uma discordância, a grande discordância. A medida provisória 579, na minha opinião, é um desastre. É um desastre porque ela prega coisas que não têm a mínima credibilidade. Como é que você pode definir como custo de operação de uma usina hidrelétrica? Não, porque já foi dito aqui que a medida provisória 579 não era o grande problema. Eu acho que é. Eu acho que é o grande problema. Porque... Só para comentar, eu comentei que assim, não era o problema do G7. Porque eu venho comentário. Não. Ela tem... Mas eu vou chegar lá. Ainda tem um problema ali que vai incomodar os meus amigos do INSS, né? Então eu vou comentar sobre isso também. A medida provisória, ela adotou um modelo de cálculo de operação e manutenção que não existe em lugar nenhum do mundo. Primeiro que não existe nenhuma hidroelétrica que seja igual a outra. Você pode até fazer um modelo matemático com uma custo de operação e manutenção de uma usina térmica que provavelmente, usando o mesmo combustível, tem muita semelhança com uma outra térmica. No Brasil, a gente adotou um modelo matemático de cálculo da operação e manutenção
que define para as usinas da Eletrobras custos da ordem de abaixo de $3 por megawatt-hora. Se alguém me der um outro exemplo no mundo, onde alguém venda energia por esse preço, eu tiro meu chapéu e vou para casa. Mas, e outra coisa, visões do seguinte: basta me dar a capacidade instalada e garantia física, eu te digo quanto é que é o custo de operação e manutenção. Bom, se você pegar uma usina, por exemplo, de 800 megawatts, com 2 máquinas de 400, ela tem mesmo custo de operação e manutenção de uma usina que tenha 8 máquinas de 100. Isso fez com que quem está vendo de fora pensa assim, talvez a parte dela, né? Será que eu sou esse Eletrobras amanhã? Será que eu vou ter que aceitar esse custo de operação e manutenção que faz o seguinte, pega a usina e ela retira a usina da empresa. Faz com que a responsabilidade por outras questões, por exemplo, a adoção de investimentos que precavenham problemas, não é mais da empresa. Como a usina volta para a União, ela é propriedade, ela não é uma bobagem, porque na realidade as concessões, as usinas sempre foram da União. Elas são concedidas para aquele histórico. Então, na realidade, não tem a volta para a União, só faz o seguinte, retira a responsabilidade da operadora. E isso é péssimo. E aí tem uma questão, eu acho que aí que é uma explicação que eu tentei buscar lá no MESP, conversei com o Atari, e eu não consigo aceitar. Se você pegar, e aí tem uma... Eu vou contar essa história depois, porque, só para entender por que na realidade, há uma culpa nossa. Se você pegar o que nós usamos de térmica de 2004 até 2012, fizer a conta, quanto é que as térmicas estavam sustentando a nossa carga? E vai chegar à conclusão que é por volta de 9% a 10%. Em outubro de 2012, coincidentemente, depois do anúncio da medida provisória 179, ela pula para 23%. Eu escrevi um artigo no Valor Econômico, ninguém respondeu. Eu acho que seria o caso de dizer, olha, não foi influência política. Mas aí, se não foi influência política, é pior. Porque se não foi influência política, o sistema, o modelo de custo, de definição de custos, está completamente equivocado. E se você olhar as afluências do ano 2012, você vai ver que elas, alguns meses que estavam abaixo da média, estavam decrescentes, e o despacho térmico foi desligado. Aí quando eu olhei os dados, eu falei assim, não, deve ser Angra que saiu fora. Eu olhei, não era Angra. E aí fica esse problema. Será que a medida provisória 579 tem questões mais além? E aí tem a ver com o GSF. Tem a ver com o GSF. Porque se você tivesse feito despachos um pouco mais preventivos em 2012, talvez não tivessem. Eu continuo achando tudo um absurdo. GSF, na minha opinião, é uma coisa absurda que só tem no Brasil. Mas se nós tivéssemos feito despachos melhores, ou seja, custo de operação definido de outra maneira, nós teríamos uma situação completamente diferente agora. Então, é preciso deixar bem claro o seguinte, não há uma espécie assim de que fizeram isso. Nós fizemos isso, nós temos responsabilidade disso. Eu cansei de escrever artigos sobre isso e, na realidade, eu não consigo entender por que as pessoas que conhecem, que estão dentro do setor, não se manifestam. Todo mundo sabe que o PLD vai acabar sendo sempre o custo mais de fabricação. Por exemplo, quando você tem um PNO, quando você faz um plano de operação, há uma audiência pública dentro do Operador Nacional do Sistema. Quem assiste essa audiência pública? Os comercializadores. A maior presença são os comercializadores. O que mostra o seguinte, qualquer mudança que você faça nesse cálculo dos mais da operação será profundamente impactada e você não tem como alterar. O procedimento operativo de curto prazo foi uma intervenção que, em função de características de como é que a gente calcula a garantia física, nós temos que ter revisto. A adoção do sistema de 2013, da CEVAR,
Se você pegar a distribuição dos marginais de operação, mudou. Portanto, você teria que alterar nada disso. Ou seja, nós estamos também, as instituições estão presas pelos interesses que existem dentro de manter esse sistema de que PLD é quase que igual ao custo marginal de operação, porque nem custo marginal de operação é. É um custo de oportunidade, uma visão do operador nacional do sistema, que é uma distorção completa em termos de preço. Se nós temos um sistema que é expandido com base nisso, é operado com base nisso, e mercantiliza a energia com base nisso, totalmente distorcido, não há nenhuma maneira de isso funcionar. Portanto, apesar dessa visão futura que o Brasil tem sobre essa possibilidade dos recursos naturais que nós temos, eu vejo o seguinte, eu vejo uma estrada, só que ela está interrompida por um pomar de jabuticaba. E uma jabuticaba é uma árvore que era muito baixinha, você não consegue nem ver o horizonte. Ou você retira essa jabuticaba, você não vai ver estrada nenhuma para lugar nenhum.